Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso Escolares Simplifica. Hoje falaremos sobre a jornada de pagamento da mensalidade, culminando nos índices de inadimplência e também na régua de cobrança. Combinado? Começaremos agora, pontualmente às 15 horas, como já informado anteriormente. Essa gravação, essa live será gravada, então em breve será disponibilizada para todos vocês que queiram reassistir, encaminhar aí para os seus colegas de profissão, combinado? Vamos lá então. Pronto, agora você já deve estar vendo aqui a minha tela. Hoje então a gente vai começar falando um pouco sobre jornada de pagamento de mensalidade. E para isso, pessoal, eu quero convidá-los para uma reflexão sobre a inadimplência escolar, que na verdade todo mundo conhece aqui como o grande terror das escolas, né? O fato de você não receber integralmente as suas mensalidades escolares todos os meses. Muita gente se fala sobre a inadimplência, e definitivamente ele é o indicador de saúde da escola privada. Então, quando nós falamos sobre mensalidade, nós atrelamos a mensalidade ao indicador da inadimplência, do não pagamento. Esse indicador ele fala muito sobre o fluxo de caixa da escola. Afinal, a gente sabe que a maior fatia de entrada de receita de uma escola é justamente a mensalidade. A mensalidade é responsável por quase 100% da receita do colégio. Lógico, a gente tem uma venda de outros produtos, serviços no decorrer do ano escolar, mas a mensalidade é o que garante o bom funcionamento do colégio, correto? Saber exatamente os números de adimplência, ou seja, dos pagantes mensais, o atraso, quem são os pais que continuam atrasando as mensalidades, e até que ponto eu considero esse atraso um atraso comum e até que ponto ele gera realmente, ele vira uma inadimplência efetiva, te dar o poder de guiar o calendário escolar de uma forma mais eficiente. Afinal, agora você vai ter o histórico, né, do pagamento das mensalidades, contado pela sua própria instituição. Então não são dados de mercado, são dados da sua própria escola. A sua adimplência, a sua inadimplência e também os atrasos esporádicos, aqueles atrasos com menos de 30 dias, você, com base neles, consegue ter uma previsibilidade de fluxo de caixa, por exemplo. E não tem como, pessoal, a gente falar sobre inadimplência se a gente não passar um pouquinho sobre o impacto no fluxo de caixa escolar. Eu coloquei aqui um fluxo de caixa bem simples, com algumas linhas apenas, para a gente poder fazer uma reflexão e entender a complexidade de adotar o sistema que realmente seja relevante no nosso dia a dia enquanto mensalidade escolar, enquanto fechamento de fluxo de caixa. Então, por exemplo, aqui na minha escola eu tenho um aluguel mensal de R$ 10.000 do prédio. Eu também pago cerca de R$ 2.200 de energia. E eu tenho uma folha de pagamento de R$ 200.000. Isso não muda. Todos os meses os valores eles são os mesmos ou aproximados. Né? Eu não vou partir de 2.000 de energia para 15.000 de energia. Será todos os meses aproximados R$ 2.000, R$ 2.200. O aluguel também não muda. E a folha de pagamento também não. Então, quanto que eu recebo de mensalidade todos os meses? Qual que é essa entrada? E aí começa a nossa questão de previsibilidade. Eu não tenho a certeza absoluta do valor exato de quanto vai entrar de mensalidade por mês. Concordam comigo? Muitas vezes a gente acaba fazendo um cálculo muito simples, que é basicamente o cálculo de entrada da mensalidade. Eu multiplico o número de alunos vezes o valor médio das minhas mensalidades. Então, uma escola pequena e média, eu tenho aqui 300 alunos, cada aluno paga em média aí R$ 1.000, logo eu tenho R$ 300.000 todos os meses de mensalidade para receber. Isso não é uma verdade absoluta, concorda? Porque se eu tenho uma receita de R$ 300.000 todos os meses,
Então basta eu voltar lá naquela minha tabelinha e preencher 300 mil reais, tá ótimo, tá certo, porque eu vou receber aquilo todo mês, certo? Na verdade, não. Então a gente tem outros parâmetros que a gente precisa olhar no dia a dia para entender necessariamente essa relação da mensalidade. Eu não garanto que eu tenho 300 mil reais por mês, mas na verdade eu tenho o potencial de atingir 300 mil reais por mês de mensalidade. E essa é a importância do indicador de não pagamento, ou indicador de mensalidade de inadimplência. A gente vai olhar nessa perspectiva a partir de agora. Imagina que a minha escola, de acordo com a minha continha, eu tenho um potencial de receber 300 mil reais todos os meses, só de mensalidade. Combinado? Porém, a minha taxa de não pagamento, ou seja, a quantidade de famílias que não pagam no dia do vencimento, até o dia do vencimento, é de 20%. E aqui, pessoal, esse número não foi tirado do acaso. Existe uma média que foi feita em 2023 que gira em torno de 19 a 21, 22% de inadimplência escolar na educação básica. Se a sua escola tem uma inadimplência menor que essa, excelente. Se a sua escola tem uma inadimplência um pouquinho maior que essa, também não está fora do contexto comum. Porém, a gente sabe que a taxa de não pagamento ou a taxa de inadimplência, depende de como você considera inadimplência na sua escola, a gente vai falar disso, ela impacta muito o valor de quanto a gente projeta de recebimento de mensalidade. Então veja bem, eu tenho 300 mil reais de potencial, mas se eu já sei que historicamente eu recebo 20% a menos disso, logo eu tenho aqui projetado 240 mil. Então no fim do dia, vamos olhar aqui de novo a nossa tabelinha, eu tenho aqui o aluguel, a energia e a folha. Tudo isso dá 212 mil reais. Um exemplo. E a minha mensalidade de 240 mil, projetado, porque eu tenho uma quebra de 20% relacionado à inadimplência ao não pagamento. E agora a conta é muito simples, pessoal. A gente tem 240 mil reais de receita, 212 mil reais de saída. Ou seja, se eu pego a receita e a despesa, eu vou ter aqui realmente o meu lucro dentro desse período que eu estou calculando. Isso de uma forma muito simples. E agora a gente começa a fazer algumas aferições. Vamos lá. Olhando para esses números, existe um risco? Quero que vocês pensem comigo. Quanto mais eu tenho o valor de entrada próximo ao meu valor de saída, mais eu tenho o risco de não conseguir cumprir integralmente com minhas despesas, concorda? Se nesse mês atípico aconteceu algo que a gente não estava esperando, a taxa de não pagamento ela subiu de 20 para 40%, pronto. Eu já não vou ter o total da saída daquele mês. Como que eu vou conseguir operar esse processo agora? Ou se eu não tenho se eu tenho uma taxa de não pagamento muito alta e eu sei que o dinheiro ele vai caindo durante os próximos meses, talvez eu tenha que recorrer a algum tipo de recurso financeiro, como antecipação de recebíveis, e eu tenho que buscar as melhores ofertas, ou eu tenho que buscar de repente um empréstimo para principalmente conseguir cumprir com minhas obrigações de folha. Quanto mais próximo eu tenho a entrada da saída, maior é o risco de eu não cumprir as minhas obrigações. Então, o ideal, e lógico que o lucro também ele sempre vai diminuindo. Logicamente, eu sempre quero ter um valor de entrada muito maior que o valor de saída. Qual que é a forma que eu consigo fazer isso aqui? Diminuindo a taxa de inadimplência. Se minha taxa de inadimplência ela fosse zero, o que a gente sabe que é muito complexo e é quase uma utopia, né? Mas se ela fosse de 5%, por exemplo, eu já não teria mais o mesmo problema, né? Eu já teria um valor muito maior projetado para receber potencialmente que eu receberei. Então, é sempre importante a gente estar de olho nesses números. E esses números precisam ser práticos e fáceis para a gente poder acompanhar no dia a dia. Eu vou avançar aqui mais uma etapa para a gente poder entender o que era inadimplência.
E quando eu falo o que é inadimplência, eu quero trazer para vocês uma reflexão que é a seguinte. Veja só, ah, conceitualmente, a partir do primeiro dia de atraso, a gente já pode considerar uma pessoa inadimplente, de fato. Porém, no mercado escolar, quando a gente vem para uma relação que vai ficar dúbio agora, né? Mas uma relação relacional, uma relação com famílias, a gente sabe que a educação ela deveria ser prioridade. Então, quando eu parto desse pressuposto, a gente sabe que ninguém deveria atrasar os pagamentos de mensalidade porque quer. Então, sempre deve ter algum motivo entre isso. Quando eu olho, eu gosto de dividir em três grandes quadradinhos aqui, em três grandes chaves. Eu tenho uma porcentagem de atraso até 30 dias, que são aquelas famílias que efetivamente atrasaram, não pagaram no dia exato ou não anteciparam seus pagamentos. Imagina que a data de vencimento padrão do meu colégio é todo dia 20 e no mundo ideal todas as famílias pagariam no dia 20 e algumas não pagaram no dia 20, porém não deixaram acumular para o próximo mês e pagaram dentro desses 30 dias. Aqui geralmente está falando de atrasos pontuais, atrasos de um dia, 5, 10, dentro dessa jornada, né, desse mês. Então eu tenho 20%. Porém, desses 20%, 5, 10% continuam em atraso entre 30 e 90 dias. Muitas escolas adotam uma metodologia aonde até 30 dias eu estou falando de atraso, a partir de 30 dias eu já estou falando de inadimplência. Então eu já estou falando de uma família que realmente está com esse status de inadimplência. Se eu olho para esse parâmetro, por exemplo, de 30 a 90 dias, concorda comigo que o esquecimento ele já não é mais o fator responsável por um atraso tão longo? Aqui a gente já vai entrar em outros aspectos que a gente vai abordar já já, certo? Porém, eu também tenho mais um quadradinho, que é o atraso com mais de 90 dias. Pedro, por que você costuma quebrar nesses três quadrados aqui, né? Já que não existe uma regra escrita na pedra. Basicamente, porque cada uma delas eu tenho ações diferentes dentro desse processo. Vamos olhar junto? Vamos imaginar um cenário onde eu tenho até 30 dias 20% da minha receita da minha família, das minhas famílias inadimplentes. Geralmente, isso vai acontecer por quê? Falta de planejamento. Então, a família não se planejou pagar no dia 20, acabou gastando mais do que devia e vai receber só no dia 25, né? Algo nesse sentido, que aí gera o esquecimento. A falta de punição para pagamentos atrasados, a gente sabe que o colégio é um ambiente relacional. Cobrar juros e multa, diferentemente de um atraso de aluguel, por exemplo, vamos para o mercado imobiliário. Se eu atraso o aluguel da minha residência hoje aqui, amanhã eu vou pagar 10% e pronto, não tem, né, não tem conversa. Mas na escola não é assim, a gente sabe. Então, muitas vezes, a falta de punição por pagamento atrasado, ela também ajuda as famílias a não ter essa disciplina do pagamento em dia. E problemas de comunicação entre família e colégio. Veja bem, muitas vezes a gente está falando de uma agenda digital onde eu mando a comunicação e naquele mês aquela família perdeu a senha, o pai só acessa para isso, não é o melhor canal, então ele acaba esquecendo também, o que também cai no planejamento e na falta de atenção. Não estou eximindo a culpa da família nesse caso, porém, são problemas mais pontuais. Já 5% aqui das famílias, elas caem no status de inadimplência, porque elas continuaram sem pagar durante esses 30 dias. E aí a gente tem outro tipo de situação, né? Geralmente pode ser um imprevisto familiar, então o adoecimento de alguém da família. A gente pode ter também dificuldades financeiras, como um desemprego ou um atraso de salário do pai, da mãe, do avô, da avó. E também a gente sabe que tem uma pequena parcela de desinteresse no pagamento, né? Então a gente também não pode deixar de olhar para isso. Lógico, a gente já faz todas as análises na hora da matrícula para justamente não ter esse último cenário. Porém, a partir de 90 dias, a gente já pode começar as cobranças judiciais, né? Então a gente já pode começar a entrar com esse restante de pessoas que não fizeram acordo com a escola,
que não correram atrás de resolver suas pendências, começar a entrar no processo de judicializar essa cobrança. Só que a gente sabe que no mercado escolar não é muito bem visto a judicialização dessas cobranças. Afinal, novamente, a gente está falando de um mercado 100% relacional. Ou seja, eu estou falando de um mercado aonde estar próximo da família é importante, porque eu vou ter uma relação com ela. Se ela entrou lá no primeiro ano do fundamental e o meu colégio tem o terceiro do médio, eu vou ter pelo menos 12 anos de relação com ela ali. E é importante eu manter isso, manter essa fidelidade junto com a família. Certo até aqui, pessoal? Agora eu quero falar com vocês sobre principalmente esse bloco, que é onde a gente concentra a maior parte da inadimplência. Então, receber esse valor, mesmo que 10, 15, 20 dias depois da data de vencimento, ele é prejudicial. Eu não consigo prever quando eu vou recebê-lo. Logo, meu fluxo de caixa ele pode quebrar ali. Né? Eu posso contar com uma saída que eu não consiga pagar. Então é importante cada vez mais eu ter esse índice menor, esse índice de não pagamento, já que nesse nosso caso estou considerando inadimplência após 30 dias. Como eu posso fazer isso, pessoal? Simplificando, né? Que é o que a Escolari vem se propondo junto com as escolas de todo o Brasil, que é simplificar a forma de cobrança das suas mensalidades hoje em dia. Então vamos lá. A gente tem um recurso que não é novo. Então vamos partir desse movimento. O recurso de régua de cobrança, de eu cobrar a família, ele não é novo. Porém, a gente desenhou um processo 100% customizável para você, que é aonde a gente consegue estrategicamente definir junto com o colégio e permitir que o colégio também coloque a sua perícia aqui. Afinal, quem conhece da sua família é você mesmo? Quais são os canais de contato mais eficientes para a gente garantir que a gente vai receber, ou mais próximo disso, aquela mensalidade. Afinal, hoje eu consigo gerar a mensalidade, gerar o calendário, disparar o envio dessa mensalidade para a família, acompanhar todos aqueles indicadores. Então, eu consigo ajudar você a acompanhar indicadores de inadimplência, de não pagamento, entender como está se comportando para que você tenha previsibilidade no seu fluxo de caixa, de fato, dentro da maior receita que você tem. E eu também consigo aqui montar uma régua de cobrança. Então veja só, vamos imaginar que 7 dias antes eu quero mandar para aquele grupo de famílias um lembrete via e-mail. Afinal, a gente sabe que o e-mail não é o melhor canal de comunicação, porém ele é um canal ainda eficiente e como ainda faltam 7 dias, talvez seja o melhor canal. Afinal, ele pode não abrir no mesmo dia, mas se ele abrir depois, 3, 4 dias depois, ainda tá ok. Ele vai lembrar e de repente já tem um botãozinho para ele pagar, já resolve a vida. Depois, eu posso mandar 2 dias antes, se essa família ainda não pagou a mensalidade, 2 dias antes do vencimento, um WhatsApp. Né? Veja bem, olha que interessante. Aqui a gente também disponibiliza o contato por WhatsApp, que hoje é a ferramenta que está na mão de mais de 88% dos brasileiros de todo o Brasil. Então vamos lá, mandei esse WhatsApp, mandei o lembrete via WhatsApp, a família acessa, olha ali a mensagem, olha, o vencimento da Maria Valentina é daqui 2 dias, você quer já fazer o pagamento agora, tá aqui o QR Code e já paga, por exemplo, a mensalidade ou já agiliza esse processo. Chegamos na data do vencimento, também quero fazer uma comunicação, é possível. E agora? Agora eu não estou falando mais de lembrete. Agora começa o processo de cobrança, amigável ainda. Então passou um dia, opa, Pedro, vi que você não pagou a mensalidade da Maria, talvez tenha acontecido algum contratempo, não deixe de pagar agora, senão você vai correr juros e multa, e por aí vai. Daqui 10 dias, já começa a mandar outros canais, eu começo a mandar SMS, e essa régua ela pode durar quanto tempo você desejar, inclusive aqueles 30, 60 e 90 dias. Quero mostrar para vocês como é simples fazer essa criação. Olha que legal. Eu estou aqui nesse ambiente, que é a Qualis Ensino, e aqui para vocês e para o YouTube também saber, né, que é muito importante, tudo que a gente está vendo aqui é um ambiente de desenvolvimento, ou seja,
A gente não tem dados reais, combinado? Estamos 100% de acordo com a lei de proteção de dados. Basicamente, eu vou criar essas comunicações. Então vamos lá. Imagina que eu quero mandar 5 dias antes do vencimento. Antes do vencimento, 5 dias antes, dias corridos, quero mandar um WhatsApp para a família, para ela lembrar de pagar. Fiz isso, criei, pronto. 5 dias antes a família vai receber já o WhatsApp. Nesse caso, já tem uma mensagem ideal e customizada que foi feita pelos nossos especialistas, tá? Então a gente já tem até a customização para você nem pensar nisso. Pedro, mas eu também quero cobrar ele 2 dias antes do vencimento. 2 dias antes do vencimento. Tipo de vencimento, antes do vencimento. 2 dias antes. 2 dias corridos. E agora eu quero mandar um e-mail. Tá pronto. Agora, Pedro, eu também quero mandar no dia. Vence hoje. Então eu vou mandar no dia do vencimento. Aqui é diferente. Quero mandar novamente um e-mail, SMS, WhatsApp. Quero mandar os 3. Perfeito. Já está pronto, já está resolvido. Veja só que a gente não gastou 2 minutos aqui nessa tela, porque ele é muito dinâmico e é muito fácil para você fazer essa customização e adequando, é realmente customizado. De repente, a sua realidade, você precisa de 3, 4, 5 pontos de contato. De repente, na realidade da colégio vizinho, você vai precisar só de 2 contatos. Não tem problema, você consegue ir administrando isso e chegando na régua de cobrança perfeita para você garantir que aqueles 20% estará no passado. Pessoal, hoje é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar nos comentários, mas principalmente entrem em contato com o Comercial Escolari. O nosso time comercial, ele é muito bem preparado para responder todas as suas dúvidas em relação à mensalidade escolar. E eu sei, eu já lido com escolas há muito tempo também. Então eu sei que a receita escolar, como a gente falou agora há pouco, na nossa apresentação, ela é a mais importante do colégio. E eu sei que essa receita ela representa, além de uma grande fatia também, um movimento relacional muito grande com as famílias. Pode contar conosco. Nós nascemos e fomos criados 100% pensando em escolas e para escolas. Então, nós estamos ouvindo cada vez mais as escolas para adequar as nossas cobranças de mensalidade, para adequar o nosso módulo de criação de mensalidade, para que a gente possa cada vez mais ter atributos diferentes que realmente peguem do começo ao fim toda a experiência. Hoje você já consegue colocar o seu contrato, você já consegue ter uma assinatura digital com validade jurídica da DocSign, você já consegue gerar essa régua de cobrança, você consegue gerar formulários, fichas de anamnese, tudo num só lugar e principalmente acompanhando passo a passo todo o desenvolvimento em tempo real via os indicadores dentro do nosso painel. Combinado? Conto com vocês daqui 15 dias para mais um Escolar Simplifica, com mais um tema extremamente pertinente para ajudar você a performar cada vez melhor na sua escola. Um abraço, pessoal!